Tenham todos um excelente dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Química das Soluções, depois do feriadão, né? Uma beleza? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, cada um de vocês e todos os seus, e que a gente esteja caminhando mais um dia na direção da gente voltar, né, às boas épocas em que podíamos conviver, né? Quem sabe no próximo semestre a gente já tem a possibilidade de ter algumas aulas presenciais, inclusive, né? Acho que todo mundo já ouviu, né? A universidade aprovou um semestre especial, né, que vai ter uma atividade híbrida para alguns cursos da área de saúde. Essa é a intenção para os próximos semestres, né, se a gente continuar caminhando aí na vacinação para todo mundo. Relembrando na nossa disciplina dois grandes assuntos, o primeiro deles que já passamos, né, que foi discutir propriedades das soluções, e agora a gente começou a discutir um outro assunto intimamente ligado, que diz respeito ao equilíbrio que envolve o processo de transformação de espécies químicas em solução, né? E na aula passada a gente apresentou para vocês um modelo, né, para discutir o equilíbrio dinâmico envolvendo espécies presentes em soluções. Nesse equilíbrio dinâmico, você tem a oportunidade de ir no processo de transformação, observar o que está acontecendo, né? Então, se uma reação está acontecendo dos reagentes formando os produtos, se essa reação ela é facilitada no processo, se ela é dificultada no processo, a ordem de grandeza, né, desse parâmetro, né, que é fundamental para o entendimento desses processos de transformação, que é a constante de equilíbrio associada a essa transformação, né? A gente também discutiu vários fatores que influenciam, né, essa constante de equilíbrio, né, e eu gostaria de relembrar algumas coisas com vocês, assim eu vou passar para a minha apresentação. Você já deve ter percebido que eu hoje estou intergaláctico, né? Eu descobri uma série de funcionalidades aqui dentro do programa, e então eu mudei meu fundo, em vez de eu estar na minha casa, hoje eu estou no universo. Claro que nada é tão simples. Pronto, agora estou compartilhando com todos, né? A gente mostrou aqui, né, essa expressão geral, né, para constante de equilíbrio, né, relembrando que a dedução dessa expressão, né, leva em consideração uma série de argumentos, né, expressão essa conhecida como lei de Gould-Bad-Wagner, e essa relação para constante de equilíbrio diz respeito a uma relação numérica entre as concentrações no equilíbrio das espécies químicas conhecidas como produtos, cada uma delas elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto das concentrações no equilíbrio dos reagentes, cada um deles elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? Então, isso aqui só para lembrar, né, que a gente fez essa dedução e avaliou vários parâmetros e várias
relações associadas. Uma das coisas interessantes associadas, né, a essa constante de equilíbrio que a gente viu é que ela é o inverso, né, ou seja, 1 sobre o valor de K, se a gente considerar a reação inversa, né, a gente viu também que se eu multiplicar os coeficientes estequiométricos por um número, a constante é elevada a essa potência, né? Então, se eu dobrar a concentração, né, a constante viu que numa reação que eu posso escrever várias semi-reações, a constante de equilíbrio para a reação total é o produto das várias semi-reações, né? A gente mostrou isso para um ácido poliprótico, inclusive, né? Outra coisa interessante diz respeito, né, quando a gente trabalhou na dedução propriamente dita, que a gente tem que levar em consideração as velocidades com que essas reações ocorrem, tanto a velocidade de formação dos produtos quanto a velocidade de consumo dos reagentes, né, para a gente, então, deduzir, né, essa expressão, levando em consideração que a constante de equilíbrio ela é uma relação entre as constantes de velocidade das reações direta e inversa. E, logicamente, a gente não pode nunca esquecer que se eu tenho uma reação, e essa reação está dentro desse modelo, né, em que os processos acontecem, né, parcial, né, ou em grande totalidade, em ambos os sentidos, que a gente exprime escrevendo, né, a dupla seta, né, para exprimir, né, a questão envolvendo o equilíbrio, ok? Então, isso que a gente trabalhou, né, e na nossa conversa de hoje, eu vou chamar a atenção para um fator bastante importante que diz respeito, né, à presença de fases heterogêneas ou solventes, né, para a gente avaliar a constante de equilíbrio no determinado processo de transformação. Tá ok? Vamos primeiro analisar a questão dos equilíbrios heterogêneos. Então, quando todos os reagentes e produtos estão em uma fase única, né, o equilíbrio é chamado de homogêneo. Então, se eu tenho né, é uma fase homogênea, e aí todas as espécies vão fazer parte da minha expressão. Entretanto, se eu tenho um ou mais reagente ou produto em uma fase diferente, por exemplo, é uma espécie que não se dissolve no meu solvente, ou isso envolve a formação de um produto pouco solúvel, né? Então eu reajo A mais B para formar C, né? E esse produto C é insolúvel, ou seja, vai formar um precipitado, na expressão para constante de equilíbrio, né, ele não vai estar presente, a gente já fala um pouquinho. Ou numa reação como essa, né, que é uma reação bastante interessante de decomposição do carbonato de cálcio para formar óxido de cálcio e CO2, né, onde eu tenho dois compostos, um reagente e um produto na fase sólida e um na fase gasosa. Eu já volto a falar dessa reação, né? Mas vamos primeiro analisar ela em particular. Experimentalmente, a gente sabe que a quantidade de CO2 que é produzido, né? Né? Eu vou me empolgando aqui com a minha explicação e não coloco na tela toda. Mas a quantidade de CO2 em fase gasosa que é produzido, ele parece não depender das quantidades dos sólidos envolvidos, né? E a pergunta é por quê? E na pergunta eu tenho a resposta, que a concentração de um sólido ou de um líquido puro é uma relação entre sua densidade e sua massa molar, né? E como nem densidade nem massa molar são variáveis, então essas concentrações de sólidos e líquidos puros permanecem, entre aspas, constantes. É como se elas fossem invariantes, né? A gente sabe que não na prática, né? Mas dentro do nosso modelo, isso é uma forma de explicar por que, né,
que a gente pode ignorar as concentrações de líquidos puros e sólidos puros nas expressões das constantes de equilíbrio, né? Logicamente, a quantidade de CO2 que vai ser formada, ela não vai depender das quantidades de óxido de cálcio e nem de carbonato de cálcio presentes. E é bem interessante, o livro trata, né, dessa explicação, mostrando que mesmo que você tenha diferentes quantidades de óxido de cálcio e de carbonato de cálcio presentes na reação, a quantidade que vai ser formada no equilíbrio de CO2 vai ser sempre a mesma e independe dessas quantidades. Ok? Isso é bastante interessante, né, porque denota essa questão, né, e a gente pode, de uma certa forma, generalizar, né, no caso da água, isso também é verdadeiro. Quando a água é solvente, então você tem a água no seu estado puro. E aí, eu coloquei aqui o processo de ionização do ácido fórmico, né? Então, eu tenho, além de água ser reagente no seu estado puro, né, ela também é solvente, estando em um enorme excesso. Portanto, na expressão da constante de equilíbrio, né, a gente não envolve a presença da concentração de água no equilíbrio. A gente já vai voltar nisso, né, e vai trabalhar bastante, mas deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidamente, dessa reação, né, porque é uma reação fundamental, né? Aliás, a gente tem aqui pertinho, não sei se todo mundo conhece, uma cidade chamada Barroso, que é no caminho... já nem lembro mais para que caminho que é. Barroso fica no caminho de São João del Rei? Algo assim, né? É aqui por perto. Né? Que tem uma fábrica enorme de produção de cimento. Né? E o que eles fazem nessa fábrica é exatamente isso. Eles pegam quantidades enormes de carbonato de cálcio retirados do solo, aquecem esse carbonato para formar o óxido de cálcio e produzir CO2. Então, é uma fábrica que tem um grau, né, um índice de poluição elevadíssima, né, porque ela joga uma quantidade absurda de CO2 na atmosfera, e ela produz o óxido de cálcio, também conhecido nas bocas miúdas como cimento. Né? Então, né, isso aqui é bastante interessante, porque é uma das indústrias básicas, né? E todo país que se preze, né, tem que ter necessariamente uma produção significativa disso para poder crescer. Né? Então, essa é uma coisa importante, ou seja, via equilíbrio heterogêneo, ou seja, discutindo a presença de solvente, no caso aqui água, né? Essas espécies químicas, via de regra, não participam da expressão. A gente tem que proceder de forma, né? A gente tem que montar uma tabela colocando as concentrações iniciais e as concentrações no equilíbrio, né? Que tenham sido fornecidas para as espécies químicas presentes, né? Se a concentração inicial e no equilíbrio é fornecida para uma espécie, você pode calcular a variação na concentração dessa espécie e usar a estequiometria na linha de variação da concentração, apenas para calcular as variações nas concentrações de todas as espécies. E, na sequência, deduzir as concentrações do equilíbrio de cada uma delas, né, e então produzir a conta em específico. Normalmente, a concentração inicial de produto é zero. Né? Não é exatamente sempre o caso, mas via de regra, né? Acontece dessa maneira. A gente já vai falar e mostrar um exemplo clássico, né, para vocês. Logicamente, para eu calcular a constante de equilíbrio, eu preciso saber as concentrações. E aí, né, para saber as concentrações, eu tenho que usar técnicas de análise. Né? Na maioria das vezes, técnicas essas que são técnicas de análise convencionais, ou via alguma técnica eletroquímica, ou via cromatografia, né,
para eu saber, no processo de equilíbrio, as concentrações de cada um de reagentes e produtos. Tá ok? E a aplicação, né, mais óbvia, né, das constantes de equilíbrio, né, envolve o cálculo das concentrações das espécies do equilíbrio, uma vez que você sabe o valor da constante. Né? Então, você usa os mesmos passos para o cálculo das constantes. Né? Geralmente, a gente não tem um número para a linha de variação da concentração. Precisamos supor que se produz, né, X mol por litro de uma determinada espécie e as concentrações do equilíbrio são fornecidas como expressões algébricas. Né? Né? E aí, eu já volto nisso aqui, né, porque eu quero mostrar para vocês aqui né, né? Não é isso. Eita, nós, hein? Isso aqui. Né? Vamos fazer, né, algumas brincadeirinhas e tentar mostrar para vocês algumas aplicações de cálculos com constante de equilíbrio. Né? Então, relembrando, né, deixa eu colocar aqui meu ponteiro, né, para uma reação genérica qualquer, onde A reage com B, formando C e D, então reagentes e produtos, a minha constante de equilíbrio é essa relação do produto entre as concentrações dos produtos no equilíbrio, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes no equilíbrio. Né? E vamos primeiramente olhar para o processo de ionização de um ácido fraco. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, dos famosos ácidos fracos. Ácidos fracos, em contrapartida aos chamados ácidos fortes, são ácidos que se ionizam parcialmente, ou seja, se eu faço uma solução de ácido acético, né, o famoso ácido etanóico, é a espécie química presente no vinagre, né, essa aqui é a reação de ionização. Então, meu ácido acético, em presença de água, gera íons acetato e íons H3 ou mais. Como o ácido acético é um ácido chamado de fraco, isso implica que nem toda a quantidade de ácido acético presente na minha solução vai sofrer essa reação de ionização. Apenas uma parte dele. Né? E isso é a diferença entre o chamado ácido fraco e o ácido forte. Né? Então, se eu escrever a constante de equilíbrio, que agora eu vou chamar, né, de K e Q, e sim de Ka, ou seja, a constante de acidez, né, eu vou escrever dessa seguinte forma. Eu vou ter, então, no equilíbrio, as concentrações no equilíbrio de íon acetato, de íon H3 ou mais, de íon de ácido acético e de água. Né? A gente sabe, esses dados são todos tabelados, né? Depois a gente, inclusive, vai mostrar para vocês aí tabelas e mais tabelas disso, né? Que o valor da constante de acidez para o ácido acético é da ordem de 1,8 vezes 10 a menos 5. O simples olhar, o simples, a simplificação de avaliar esse número já nos diz claramente, né? Se a gente lembrar que o valor numérico da constante de equilíbrio nos dá uma ideia do processo, né? Se esse valor da constante é muito menor que 1, implica que eu tenho muito mais reagente do que produto, né? Eu já sei de antemão que isso aqui realmente é um ácido muito fraco, tá certo? Então, né, há um outro fator importante que a gente tem aqui é que a água é um líquido puro e, no caso aqui, um solvente, e, logicamente, então, a sua concentração não entra no cálculo da constante, o que nos permite escrever isto, né, que a constante de acidez do ácido acético e aqui está errado, né, porque aqui
H3C, COO-, isso, é o acético e não o etanóico, né? Muito bem, é bom porque a gente arruma aqui no ato, né? Então, a expressão para a constante de acidez do meu ácido acético vai ser escrita dessa forma. No equilíbrio, eu vou ter a concentração do íon acetato ionizado, do íon H3O+, ionizado, né? E da quantidade não ionizada, da quantidade molecular de ácido acético, tá? Então, com todas essas concentrações no equilíbrio. Então, para saber o pH, né, ou seja, a concentração de uns H3O+, liberados por esse ácido em uma solução, temos de saber quais as concentrações que existem de cada espécie no equilíbrio. Então, vamos supor, né, inicialmente, que eu tenha essa situação. Puxa, desculpa, eu achei que eu tinha caído minha internet aqui. Vamos supor que tenha essa situação, né? Um ácido forte, por exemplo, o ácido clorídrico, né? A gente sabe que o ácido clorídrico, chamado de ácido forte, implica em que, ao ser adicionado à água, toda a quantidade de matéria do ácido se ioniza. Ou seja, né, se eu faço uma solução 0,1 mol por litro de HCl, implica em que eu vou ter, né, esse processo aqui de ionização, mas esse equilíbrio está totalmente deslocado no sentido da formação dos seus íons, da sua ionização, né? E esse aqui é o que a gente chama de um processo equimolar, né? Ou seja, eu tenho 1 de HCl que forma 1 de H3O+, e forma 1 de Cl-. E toda a quantidade de HCl, ou seja, 0,1 mol por litro, gera a mesma quantidade de íons H3O+, né? Que é o que está escrito aqui. Então, implica que o pH é a conta, né, do menos log de íons, da concentração de íons H3O+. Essa concentração de íons H3O+, é 0,1 mol por litro a menos 1. Aqui está errado, perdão. Vamos arrumar isso aqui antes que a gente esqueça. Litro a menos 1. Menos 1. E aqui. Muito bem. Então, se eu fizer essa conta rapidamente, o pH é igual a 1. Né? Então, uma solução 0,1 mol por litro de HCl tem pH 1. Entretanto, né? E por isso ele é chamado de ácido forte, todo HCl se ioniza em seus íons, né? Isso aqui acontece para todo ácido forte, né? Tem um grupo considerado, os mais conhecidos são esses aqui, né? O HCl e o HNO3 principalmente, mas tem o ácido sulfúrico, o ácido crômico e outros, né? Entre outros. E as bases fortes são essas aqui, né? O H e KOH, principalmente, entre algumas outras bases consideradas fortes, né? Mas voltando ao caso aqui do nosso amigo ácido acético, o que vai acontecer é isso. O que a gente estava falando, quando a gente falou lá em montar uma tabela, implica em escrever isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho ácido acético, água, acetato e H3O+, e um hidrônio, né? No início, a minha concentração é de 0,1 mol por litro de ácido acético. E no início da minha reação de ionização, a concentração, né, de todos não existe. No caso de água, eu não estou levando em consideração. No equilíbrio, o que eu vou ter? No equilíbrio, eu vou ter, para cada uma molécula de ácido acético que se ioniza, eu formo uma espécie acetato e um íon H3O+. Então, se eu formo X de íons acetato e X de H3O+, implica que eu diminuí a concentração de ácido acético em X. Tá certo?
Então, essa é a mudança que acontece. E no equilíbrio, então, eu vou ter isto, né? 0,1 menos x, onde 0,1 era a concentração inicial e x é que se ionizou, para formar x e x de acetato e de H3O+. Né? Então, a avaliação dessa tabela, a montagem e o entendimento dela é fundamental. Né? Por quê? Porque agora eu sei quais são as concentrações, né, em termos de variáveis de cada uma das espécies que eu tenho na minha solução. Né? Então, eu sei qual é o valor da constante, né, e eu sei que a concentração de íons acetato é X, que a concentração de íons H3O+, é X, e que a concentração no equilíbrio de ácido acético é a sua concentração original decrescida, diminuída do valor da quantidade que foi ionizado para formar acetato e H3O+. Então, 0,1 menos X. E aí, né, a gente pode resolver de duas maneiras essa expressão. Lembrando que Ka é um número. Então, eu vou ter aqui uma relação matemática com uma variável. Né? Então, a primeira forma da gente resolver isso, né, é resolver a equação do segundo grau que vai aparecer aqui para a gente. Né? Então, Ka é igual a x² dividido por 0,1 menos x. Né? Então, abrindo isso aqui e reorganizando, eu vou ter essa equação quadrática. Né? Lembrando que 1,8 vezes 10 a menos 5 é o valor de Ka, né? Então a minha expressão assume esta forma, tá certo? E aí é bastante razoável, né? A gente lembra aí da equação do segundo grau, né? A solução dela, você tem o delta, que é B2 menos 4AC, e depois o valor da raiz, que é menos B mais ou menos delta sobre 2A, lembrando que A, B e C, né, são os coeficientes da minha equação. Né? Então, nesse caso, a gente tem duas raízes e usa o bom senso para entender o problema e para avaliar o mesmo, certo? Para resolução, substituindo e fazendo todas as contas, que eu não vou fazer aqui, né, vocês façam aí em casa, né? A gente obtém duas raízes. A primeira delas, o valor de 2,7 vezes 10 a menos 3. E na segunda, um valor negativo, que de imediato a gente descarta, porque lembra que X aqui, X é a concentração das espécies químicas. Né? Então, não faz sentido eu ter concentração negativa. Né? Portanto, isso é quimicamente impossível. Então, a minha raiz negativa ela é descartada. Né? E, então, o valor de X é 2,7 vezes 10 a menos 3, implica em que a concentração de íons H3O+, é da ordem de 2,7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Né? Logicamente, então, o pH vai ser da ordem de aproximadamente 2,6. Né? E isso aqui é muito legal, porque isso mostra numericamente, dentro do modelo, e vocês vão ver esse modelo de maneira mais ampla, depois com a Rosana, né, que vai explicar para vocês uma discussão mais profunda sobre ácidos e bases, e sobre o modelo da escala de pH, né? Mas o modelo se aplica dentro desse contexto, né, a um ácido fraco como o ácido acético, né, em que uma solução 0,1 mol por litro produz um pH da ordem de 2,6. Lembrando que o HCl 0,1 mol por litro produz um pH muito, mas muito mais ácido, pH igual a 1. Tá certo? Por isso, então, ele é chamado de ácido forte, enquanto o ácido acético é chamado de um ácido fraco. Tá ok? Isso aqui é muito legal, né? E é fundamental da gente entender essa relação que a gente mostrou para vocês aqui, da tabela, né? Então, a gente, ao escrever a tabela, você escreve, né, as espécies químicas presentes na minha reação, né?
quais são as concentrações no início, tá certo? Que mudança vai acontecer em termos das concentrações, para eu poder deduzir qual é a concentração no equilíbrio, tá bom? Então, isso aqui é fundamental de entender. É claro que essas reações que a gente escreveu aqui, a outra que eu vou mostrar, são reações que a gente chama de equimolares, são reações nas quais ela é 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, eu tenho 1 de reagente que gera 1 de produto. Isso aqui pode dar uma enorme complicada quando eu tenho, por exemplo, ácidos polipróticos, né? Em que eu vou ter diferentes graus de ionização. Mas isso é outra história, a gente vai ver isso em outras circunstâncias. Tá bom? Professor, oi, fala. O Ka e o pH, eles têm alguma relação? Tem a relação óbvia. O Ka, né, ele te dá uma relação entre o grau de ionização dessas espécies. Eu estou querendo entrar por esse caminho, de novo, porque a Rosana vai chamar a atenção de vocês nisso aí, né? Mas o Ka é o valor numérico associado a uma outra propriedade dessas espécies químicas, que é o grau de ionização, o famoso alfa, né? Que é o número de espécies ionizadas dividido pelo número de espécies total. Tá certo? E, basicamente, o pH, né, vai estar diretamente relacionado, né, ao valor de Ka dentro desse contexto. Né? Você vai ter um determinado pH em função da concentração dessa espécie química e em função da sua força ácida, né, que está diretamente relacionada ao valor da constante de equilíbrio. Ok? Tá certo. Quanto menor o valor de Ka, né, menos ácido é o pH gerado por essa substância química. Se a gente pensar em fazer soluções de mesma concentração de diferentes ácidos fracos, o valor do pH vai estar diretamente relacionado ao valor de Ka de cada um desses ácidos. Ok? Então, isso é fundamental de entender, porque o próprio valor numérico da constante de equilíbrio já nos dá essa ideia. Né? Desculpe, quanto menor for o valor da constante, né, menos espécies ionizadas, ou seja, menos produtos eu vou ter no meu processo no equilíbrio. Tá? Então, isso aqui é fundamental, né, para aqueles que não lembram, né, de fazer essas contas aqui, relembrem, né? Então, é importante saber mexer com máquina de calcular, de trabalhar com exponencial, tá certo? De fazer conta de logaritmo, né? Para a gente saber o que está fazendo, né? Então, lá no livro, no capítulo, tem vários exercícios sobre isso, então vocês vão atrás de dar uma olhada nisso, né, para ver como é que a gente pode trabalhar e pode fazer essas contas, tá? Se a gente comparar, então, os dois resultados, a gente tem aqui uma solução, né? Aqui está errado, porque não é um molar, Luiz Fernando, a solução é 0,1, né? Aqui também 0,1. Comparando os dois resultados, então, a gente tem, né, que o ácido forte, que é totalmente ionizado, toda a concentração inicial da minha solução dá origem a íons H3 ou mais, portanto, né, eu vou ter o pH diretamente igual à concentração de íons H3 ou mais. Por outro lado, né, para um ácido fraco, o valor do pH que a solução vai dar origem vai estar diretamente relacionado ao valor da sua constante de acidez. Portanto, isso responde
né, de maneira muito clara a pergunta feita pelo colega. Tá certo? Isso aqui, então, implica que não é à toa que esse aqui é chamado de ácido forte e esse aqui é chamado de ácido fraco. Tá certo? Por isso, então, o ácido acético é chamado de ácido fraco. Nem todo ácido acético está ionizado em íons acetato e água. Isso aqui é muito interessante, porque você vê claramente, né, que, ao fazer a solução, aliás, a quantidade é muito pequena de íons H3 ou mais que é gerada, né? Então, você realmente tem que trabalhar com a ideia de aumentar a concentração de ácido acético se você precisa de um meio cada vez mais ácido, né? Tá bom? A outra forma que a gente pode resolver esse problema, lembre-se que a gente falou da primeira forma, né? Que é a aproximação utilizando a relação matemática, a equação de segundo grau, né? E a outra a segunda forma que a gente pode utilizar é utilizando uma aproximação química, tá certo? Ou seja, sabendo que o ácido acético é um ácido fraco, mas, professor, como é que eu sei que o ácido acético é um ácido fraco? Porque foi fornecido para você a constante de acidez. E esse valor, né, é bastante baixo, ele é muito menor que 1. O valor da constante do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Né? Então, são 5 casas depois da vírgula. É 0,000018. Então, o valor é muito pequeno. Né? Então, essa diferença que aparece na nossa expressão, 0,1, que é a concentração inicial, diminuída do valor, né, que se ionizou, essa diferença pode ser desprezada, porque esse valor vai ser muito igual a 0,1, muito próximo, né? Pois o valor de X, a fração ionizada, é muito menor que a concentração inicial do meu ácido acético. Portanto, né, a gente, para a nossa expressão de equilíbrio, a gente escreve, né, a constante de acidez vai ser igual a X que multiplica X, onde X é a concentração do equilíbrio de íon acetato, X é a concentração do equilíbrio de H3 ou mais, e aqui a diferença, ou seja, a concentração do equilíbrio de ácido acético. Como o X é muito pequenininho, eu posso, então, negligenciar essa diferença, né, e só escrever, né, que a minha constante vai ser igual a X vezes X dividido por 0,1. Né? Então, isso é uma aproximação, mas que é bastante válida, porque se você fizer as contas, né, então x2 vai ser igual a 0,1 vezes Ka, né? Ka tem um valor que a gente já sabe, né? E eu vou chegar a um valor de pH próximo de 2,6, ou seja, né, é só fazer essa conta. Pega a sua calculadora, né, e tira, né, 1,8 vezes 10 a menos 5, determina o valor de X e faz a diferença, né, 0,1 vezes X, tá certo? Então, o valor, eu comi aqui uma série de passos, né, já está, né, determinar o valor de X, o valor de X é a concentração de íons H3 ou mais, né, pH é menos log da concentração de íons H3 ou mais, né, toda aquela sequência. Então, já está tudo economizado aqui na transparência, eu fui direto para o resultado. Né? Se você optar por resolver dessa maneira, né, você tem que me explicar que você resolveu dessa maneira, porque isso aqui não cai do céu. Né? Essa aproximação que está aqui feita, ela tem um motivo, e ela tem uma explicação. Se você não fizer isso, você vai dar um resultado que numericamente vai ser verdadeiro, sem estar fazendo a aproximação que é devida. Ok? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? E, se porventura isso for perguntado a você, você tem que necessariamente explicar em detalhe para você fazer a aproximação.
E isso vale a pena, porque você vai ganhar muito tempo, né? Sem precisar resolver a sua equação do segundo grau. Ok? Né? Estamos entendidos? Todo mundo conseguiu perceber? Tem várias coisas que são importantes. Antes de eu entrar para explicar aqui o caso para uma base fraca, né? Tem algumas coisas bastante legais, né, que são bem químicas, né? Esse processo de equilíbrio envolve absolutamente tudo, né? Grande parte das espécies químicas no nosso organismo, por exemplo, em seres vivos, são espécies que envolvem equilíbrios como esses em solução aquosa, soluções essas que estão dentro das células, né? Então, entender o equilíbrio químico significa poder compreender parte da química que acontece dentro de células, né, em sistemas vivos, entender essas modificações, né, para cálculo da constante de equilíbrio é fundamental, porque isso aqui um dos fatores preponderantes para entender soluções tampão, que um conjunto, né, de situações, de soluções geradas a partir de misturas de espécies químicas, que vão permitir a você ter soluções que não sofram variações bruscas de pH, e isso acontece num monte de sistemas vivos. Por exemplo, o nosso sangue é um tampão, né? É uma solução tampão, e é muito legal porque, em função disso, você pode ingerir determinadas espécies químicas sem modificar as características do sangue, né? E, logicamente, sem produzir nenhum tipo de problema em relação ao seu sangue, né? E ele continuar circulando de maneira comum, né? Mas isso é fundamental, né? Entender aquela tabela que nos permite fazer essas contas, né? A tabela que nos permite deduzir quais são as concentrações no equilíbrio para todas as espécies presentes no meu processo reacional, né? Então, tem um monte de coisas aqui importantes, né? Eu queria também chamar a atenção de vocês para a gente discutir rapidamente, né, o caso da base fraca, né? Então, eu peguei aí o NH4OH, o hidróxido de amônio, né, como um exemplo para isso. O hidróxido de amônio é um reagente que não existe, né, porque ele é originário da presença de NH3, o gás amônia, né, borbulhado em água, e aí, dependendo da quantidade de NH3 que você solubiliza em água, você gera soluções de NH4OH, tá certo? Então, não imagine que você vai no laboratório procurar um frasco do sólido NH4OH, porque você não vai achar, né? Então, e aí, formando NH4OH, o hidróxido de amônio, você então tem a possibilidade de ter esse equilíbrio. O NH4OH se dissocia para formar íons amônio e íons hidroxila, tá certo? E a constante de equilíbrio desse processo aqui é uma dessas coincidências interessantes, mas tem o mesmo valor da constante de acidez do meu ácido acético, né? A constante do equilíbrio de dissociação da minha base fraca, que eu vou chamar agora de KB, constante de basicidade, né? Ela é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. E aí a pergunta né? Qual é o pH de uma solução 0,1 mol por litro de NH4OH? E aí a gente tem que lembrar que, né, quando eu dissolvo NH4OH, eu tenho, né, NH4OH dissolvido em água, eu vou ter íons OH-, e a minha pergunta é pH, né? Não é POH, tá certo? Então, vamos lá, né? Para minha reação de ionização, eu vou ter NH4OH formando NH4+, e OH-, tá certo? E aí, a mesma tabela eu posso montar. No início, eu tenho a solução de 0,1 mol por litro de NH4OH, né?
A mudança nessas concentrações, um dele forma um de NH4+, e um de OH-. Então, para eu ter consumido X de NH4OH, eu vou formar X de NH4+, e X de OH-. Portanto, no equilíbrio, as concentrações serão 0,1, ou seja, a concentração inicial diminuída da quantidade que se ionizou, né, e as quantidades ionizadas, X e X, para NH4+, e OH-. Tá? Exatamente da mesma forma como a gente fez para o ácido acético. Né? Se a gente resolver esse problema, a gente cai exatamente na mesma situação, né? Ou seja, eu vou determinar que o valor de X, né, é dessa ordem de grandeza, ou seja, a concentração de íons OH- é 2,7 vezes 10 a menos 3 mol. Ei, Luiz Fernando. Mol por litro, menos 1. Rapaz, a coisa não é fácil. Tá? Então, de novo, né? E aí, logicamente, o pOH, que é menos log da concentração de íons OH-, o pOH vai dar da ordem de 2,6. Né? Lembrando que eu tenho o equilíbrio em que pH mais pOH é igual a 14, e vocês vão ver isso, né, nas primeiras aulas com a Rosana, né, o processo de autoionização da água, né, eu consigo determinar, então, que o pH da minha solução de NH4OH é igual a 11,4, ou seja, é maior que 7, portanto, é um meio fortemente básico. Né? Entretanto, se você olhar a solução de NaOH 0,1 mol por litro, né, eu vou ter, fazendo as contas, que o pH dessa solução é da ordem de 13. Portanto, a minha solução de NaOH ela é muito mais básica que a minha solução de NH4OH. Por isso, NH4OH também é considerado uma base fraca. Né? Isso implica que, no equilíbrio, eu tenho muito pouca ionização do NH4OH. Então, na hora que eu faço uma solução de NH4OH, ou seja, na hora que eu dissolvo NH3 em água, né, eu vou ter muito mais NH4OH do que íons NH4+, e íons OH-. Ok? Da mesma forma como a gente fez, né, para ácido fraco. Né? Sabemos que o pH é menos log de H3 ou mais, pOH é menos log, né? Portanto, né, a gente sabe que P de X é menos log, né, de X. Por que eu estou escrevendo isso? Porque muitas vezes vocês vão encontrar na literatura essa relação. Em vez de fornecer um número para a constante de acidez em termos exponenciais, vocês vão ver números inteiros. Né? Por exemplo, o ácido acético, a constante, né, de acidez é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Né? Isso aqui seria, como chamei a atenção, 0,00018. Né? Em vez de você escrever isso, você pode escrever o pKa, né, que é igual a 4,75. Como é que eu transformo, né, um no outro? Elevado, né, a 10 elevado a menos isso. Né? Esse valor que está aqui. Tá ok? Então, relembrando também essas questões, isso aqui é bastante comum de ser encontrado, né? O pK em vez do valor de K, né? Por você tratar com números bem mais razoáveis do que manipular, né, esses valores exponenciais. Tá ok?
Um outro exemplo bastante interessante que a gente vai usar muito, né, processos no equilíbrio da formação de produtos pouco solúveis, ou seja, reações nas quais eu formo precipitados. E eu tenho aqui um exemplo, eu peguei da internet, na reação de formação de halogenetos com prata, né? Então eu tenho aqui cloreto, brometo e iodeto, né? Inclusive, acho que essas reações vocês fazem em química dos elementos também, né? Mas vocês vão fazer essas reações todas no laboratório, quando finalmente a gente puder ir ao laboratório, né? Mas, no caso aqui, a gente forma cloreto de prata, um precipitado de cor branca, né? Isso implica que, de novo, eu teria o seguinte, né? Eu teria o sólido HCl se ionizando para formar Ag+, e Cl-. A gente tem que lembrar que esse aqui é um processo de solubilização dessa espécie química, né? Eu já nem coloquei a água aqui no meio, eu já estou até tirando ela, né? Porque, né, é um processo no qual eu tenho a formação desses meus íons em solução aquosa, né? E aí é interessante porque a constante de equilíbrio desse produto pouco solúvel, que agora a gente chama de KPS, né, é dado por essa relação, né, no caso do cloreto de prata. A concentração no equilíbrio de íons Ag+, concentração no equilíbrio de íons Cl-, e a concentração no equilíbrio de HCl, né, que a gente já sabe de antemão que não vai fazer parte da minha expressão. Por quê? Porque a HCl é sólido, então o equilíbrio heterogêneo não vai estar, né, na nossa expressão. Portanto, né, o KPS, que é o produto da concentração no equilíbrio de íons Ag+, e íons Cl-, é da ordem de 1,8 vezes 10 a menos 10 a 25 graus Celsius. Veja, aqui já é menos 10, né? É o dobro do valor da constante de acidez do ácido acético, que a gente chama de um ácido fraco, né? Isso aqui implica que quanto menor for esse valor aqui, mais insolúvel é a espécie química em água. Mas, né, só para vocês terem uma ideia, isso aqui também é um processo equimolar, ou seja, um cloreto de prata gera um, né, Ag+ e um Cl-. Portanto, eu posso escrever que, no equilíbrio dinâmico, a concentração, né, de íons prata ou íons Cl- vai ser igual ao valor de X, né? Porque aqui eu vou ter X vezes X. Então, eu vou ter da ordem de 1,35 vezes 10 a menos 5 mol por litro de íons prata, né? E íons Cl. Então, toda vez que eu fizer uma reação para gerar a HCl precipitado, né, eu vou ter solubilizado em água, além do precipitado, né, essa quantidade, né, ou seja, 1,35 vezes 10 a menos 5 mol por litro de íons prata e de íons cloreto. Concentrações maiores que essa, eu atinjo esse valor e o material sofre precipitação. Tá? Essa concentração aqui, 1,34 vezes 10 a menos 5, para íons Ag+ e íons Cl-, é conhecido como a solubilidade molar dessa espécie química. Tá, ok? Então, quando eu faço, né, a adição, por exemplo, de íons cloreto numa solução contendo íons prata, ou vice-versa, em que se forma esse precipitado, aqui eu tenho a concentração em excesso maior que essa aqui. Porque eu vou ter dissolvido na minha solução essa concentração desses íons. Ok? Então, voltando aqui à nossa apresentação original, né? A gente mostrou para vocês várias aplicações das constantes de equilíbrio, né? Aplicações essas que são as mais amplas, né? E volto a dizer, no decorrer do curso vocês vão ver
várias dessas aplicações para vários desses sistemas e outros que a professora Rosana vai mostrar para vocês, né? E outra coisa bastante interessante que eu queria chamar a atenção, né, de vocês diz respeito ao sentido da reação, né? A gente também já comentou isso anteriormente, né? De que chama-se constante de equilíbrio quando você determina o valor numérico, né, através das relações das concentrações das espécies no equilíbrio. Entretanto, se você fizer a medição dessas concentrações não estando no equilíbrio, ou seja, uma vez que a reação ainda não atingiu o equilíbrio, você pode também determinar uma relação entre essas concentrações. E essa relação chama-se o quociente de reação, chamado de Q, né? Então, o Q é um quociente para uma reação geral como essa, na qual eu levo em consideração a concentração de C vezes a concentração de D, os meus produtos, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B, os meus reagentes, num determinado tempo T da minha reação, que não seja o equilíbrio. Porque no equilíbrio eu tenho a constante de equilíbrio. O meu quociente reacional, né, só me dá uma relação numérica. E aí, observando o valor de Q, eu posso dizer para você qual é o sentido em que a minha reação está acontecendo e está se dirigindo, né? Por exemplo, se o meu quociente reacional é maior do que Q, o valor numérico, então a reação inversa é a que deve ocorrer para atingir o equilíbrio. Por exemplo, eu tenho que consumir produtos para formar reagentes, para que o numerador da expressão, né, diminua e Q diminua até se igualar a K. Tá? Então, analise, né, essa relação. Para que ser igual a K? Ok? Então, a relação entre produtos dividido pela relação entre reagentes. Tá certo? No caso inverso, se Q é menor do que K, então eu tenho que reagir os meus reagentes para formar mais produtos. Porque ao reagir reagentes, eu diminuo o valor, né, do meu denominador. Tá certo? E, logicamente, eu aumento o valor de Q. Tá? Então, isso é muito interessante da gente perceber, né? Poxa, Luiz Fernando, mas qual é o sentido, né, de eu estar fazendo esse tipo de situação? Bom, tem várias, mas talvez o principal deles seja o fato de que, ao fazer uma determinada reação e acompanhar, né, essa reação no tempo, você tem a chance de acessar os valores numéricos do seu quociente reacional e determinar a tendência para atingir o equilíbrio. Tá? Isso é importante de que forma? Bom, isso é importante principalmente pelo fato de que, ao dominar essa numerologia, você consegue dominar o sentido da reação química. E aí você pode manipular parâmetros de tal maneira a fazer com que essa reação ocorra mais rápido, mais efetivamente, com mais ou com menos gasto, ou de reagente ou de produto, e assim consecutivamente. Ou seja, né, te dá o poder de manipular o processo reacional. Tá ok? E isso é fundamental, né, para que a gente possa trabalhar, né, o sentido da reação química e transformar, né, commodities em produtos. Tá ok? E esse aqui é um gráfico que mostra, né, esse tipo de comportamento, né? Se eu tenho Q menor que K, né, para eu aumentar Q, eu tenho que aumentar produto, né, para atingir essa relação. E se Q é maior que K, eu tenho que aumentar reagente, tá? De tal maneira que isso aqui, então, diminua até se equilibrar com K. Tá certo? Então, essa é a relação fundamental para que a gente tenha
essa situação, né? É isso, né? O que a gente queria trazer para vocês na aula de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar do principal fator que influencia a constante de equilíbrio, ou seja, de que maneira a gente pode influenciar, né, o processo de equilíbrio, e esse é o famoso princípio de Le Chatelier. A gente vai discutir o princípio, né, via modificações de concentração, pressão, temperatura, volume, né, de tal maneira que a gente possa ter uma ideia geral de como perturbar um processo reacional, né, para atingir um determinado objetivo, né, ou seja, que a reação ocorra de maneira mais efetiva, tá certo? Então, esse é o conjunto de assuntos que a gente vai discutir na nossa próxima aula, ok? Vou parando minha apresentação por aqui, né?